Seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tem a honra de receber e ter a oportunidade de eternizar a história de quem há quase uma década embeleza milhares de mulheres aqui da nossa cidade. Falo dela, a maquiadora profissional Amaia Campos, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Você que mora em Governador Valadares sabe que a semana está sendo muito quente. E para a gente poder encerrar essa semana de episódios maravilhosos, nada melhor do que ter uma mulher que vai embelezar e abrilhantar esse projeto contando a sua magnífica história de vida. Amaia, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos, né? Eu agradeço imensamente pelo convite, por ter essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história para todo mundo que está assistindo. E eu que agradeço por ter aceitado. É sempre uma honra receber pessoas tão grandes como você. E Amaia, para começar nosso bate-papo, como está você mentalmente falando? Olha, hoje eu estou bem melhor, mas eu falo que esse ano de 2025 está sendo um ano bem desafiador. Porque com o passar do tempo, né, dos anos de trabalho, veio muitas responsabilidades. Eu passei a morar sozinha também ano passado. Então, é uma carga muito grande, uma demanda muito grande que eu tenho. É uma responsabilidade grande dentro do estúdio também. Então, acaba que eu senti esse ano um pouquinho do peso dessas responsabilidades e desse desenrolar das coisas. Então, assim, esse ano eu vi que eu precisava de... Eu sempre fiz tratamento com psicólogo. Sim. Desde 2018 eu faço, por conta dessa ansiedade mesmo que eu tenho. E aí, esse ano eu vi em alguns momentos que eu precisava de um pouquinho mais por conta mesmo dessa pressão que eu estava vivendo. Tinha dia que antes, sei lá, uma semana antes que ia ter bastante atendimento, eu me via com um pouquinho de... uma crisezinha de pânico, Sim. sabe? Não porque eu não gosto do que eu faço, muito pelo contrário, mas às vezes pela ansiedade de um cenário que eu criava na minha cabeça. Imagina. Então, às vezes, uma cliente que eu pensei que pudesse atrasar já começava a me dar um desespero. Sim. Porque eu me cobro muito, né, com o meu trabalho, com a entrega que eu faço. Então, eu gosto de ter um padrão de qualidade. Então, esses atrasos, às vezes, dá esse... não deixa a gente entregar esse 100%. Então, eu me vi nessa situação, assim, bem ansiosa, com bastante dificuldade para agir mesmo, Sim. que a ansiedade estava me paralisando. Então, eu resolvi procurar uma ajuda maior. E hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor. Mas, assim, foi um pouco desesperador, porque você fica nessa cobrança, Sim. né, de não poder parar, porque se eu paro, minha empresa para. Sim. Então, foi difícil, mas hoje, graças a Deus, com o acompanhamento, eu estou bem melhor. Muito legal ouvir o seu relato. E pensando na questão mental, Amaia, nós sabemos que esse assunto ganhou corpo na sociedade muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos em 2020, que foi o advento nefasto da pandemia, que assolou todo mundo e em todas as áreas da vida e da sociedade. Logo, esse assunto da saúde mental ganhou uma abrangência na sociedade gigantesca. E pensando em tudo aquilo que nós vivemos enquanto seres humanos na sociedade em 2020 e 2021, qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? Algo que a pandemia deixou na sua cabeça e que você carregará consigo eternamente? Eu acredito que a pandemia ensinou todo mundo de que a gente não tem controle de nada, né? Exato. E eu sempre fui uma pessoa muito planejadora, sempre tive muitas metas, administradora, né? Então, isso me deu uma certa ansiedade, obviamente. Sim. Isso agravou muito, mas eu consegui colocar na minha cabeça que muitas das coisas também que acontecem saem um pouco do nosso planejado, do que a gente deseja, do que a gente planeja, e eu acredito que tenha sido isso. Qual foi o pior momento que você viveu no período pandêmico?
não ter nenhuma cliente. Tipo assim, o meu trabalho eu faço porque eu preciso de dinheiro, obviamente, Sim. mas eu faço porque eu amo. E muitas das vezes isso sempre me ajudou, algum atendimento ou outro, ou até mesmo o sábado cheio de atendimento nessa questão da ansiedade. Às vezes eu estava muito nervosa, estressada com alguma outra questão, faculdade, a vida em si, e isso me ajudava muito. E não ter quando voltar, né? Sim. Todas as clientes desmarcando, a faculdade parou também na época. Então, eu me vi sem fazer nada. Eu não tinha o que fazer. Eu estava impotente nessa situação. Porque eu não adiantava eu querer maquiar as pessoas, porque ninguém ia em evento e ninguém podia sair de casa. Sim. Não adiantava eu querer estudar o curso que eu fazia. Então, assim, eu estava paralisada, esperando alguma coisa Exato. acontecer. E as coisas não estarem na minha mão, no meu controle, agrava ainda mais a minha ansiedade, essa questão. Sim. Então, assim, foi bem difícil, mas graças a Deus, assim, foi voltando aos poucos e voltou com tudo depois da pandemia, com certeza. E até pegando uma vertente da sua vida, como você mesmo já deixou claro, pensando em toda a questão da ansiedade que está inserida na sua vida e na sua mente. E nós sabemos que a pandemia, infelizmente, ela ajudou a aguçar ainda mais esse tipo de situação em mentes ansiosas. Sim. E por isso até que a saúde mental ganhou um corpo na sociedade por conta de tudo aquilo que os profissionais que cuidam da mente são capazes de fazer em pessoas ansiosas, depressivas, enfim. Como uma mente ansiosa se comportou no período onde a saúde mental foi tão afetada na vida de todos nós? Então, no meu caso, eu procurei sempre estar com a mente ocupada. Então, eu Sim. fiz cursos de outras coisas que complementassem a minha área. Porque ficar com a mente vazia nesse período estava sendo muito difícil para mim. Porque você cria um cenário que ele não existe. Você aumenta, assim, obviamente era uma situação trágica, né? Claro. No mundo inteiro, mas no meu pessoal mesmo, eu criava uma situação toda que aquilo ali ia ser o atraso de vida, que né, tava mudando todo o meu planejamento, toda a minha história. E assim, era um momento que você tinha que ter paciência, tinha que ter empatia com você mesmo, porque Exato. não tinha o que fazer, e até com seus familiares, porque eu não podia querer também atender todo mundo, sendo que meu pai é idoso, por exemplo, minha mãe também. Então, assim, são grupos de risco e a gente teve que dar essa segurada em tudo, né? Então, o que eu busquei fazer mesmo foi ocupar minha mente e estar sempre ali fazendo alguma coisa para... Tanto que na época eu comecei, como eu fiquei 100% sem trabalhar, né? Não tinha... Fiquei acho que 2 meses sem nenhuma cliente, que foi o mês de março e abril, se eu não me engano. E aí, eu sempre fui a empreendedora de casa. Então, quando eu era pequena, eu fazia trufa para vender na escola, brigadeiro, minha mãe sempre me ajudou. Fazia pulseirinha. Então, assim, na pandemia em si, e eu nunca tive vergonha, não. Sim. Eu fiz bolo de pote, cone trufado. Então, assim, não era nem pelo dinheiro, até porque Sim. eu não tinha nem conta para pagar. Eu morava na casa dos meus pais, quem sustentava a casa era eles. Só que era mais por ter o que fazer. Então, Sim. quando eu fazia, então eu tinha que estar ali fazendo, né? Exato. Ali na cozinha. Depois eu tinha que embalar, depois eu tinha que postar, eu tinha que entregar. Então, eu estava 100% ali ocupada, né? Sim. Então, isso me ajudou demais. Demais, demais, demais. Tem um tópico interessante nessa passagem, que é a questão da administração em um momento onde a bonança financeira foi pouca, pelo fato de que você ficou muito afetada na pandemia, até pelo fato de que, né, não estava tendo festas, eventos, logo, não só você, mas outras maquiadoras ficaram um momento ali numa situação muito complicada. E hoje você também é administradora, né? De formação. Sim. O quanto que a sua mente empreendedora te auxiliou nesse período de dificuldade financeira, no sentido de que não estava entrando nada e tinha que sair muita coisa, porque você continuou pagando as suas contas. Sim. Como é que se deu esse período para você? Então, foi um período que eu busquei fazer coisas diferentes daquilo que eu estava fazendo. Então, essa questão do bolo de pote não tinha nada a ver com a minha área, obviamente, mas para entrar também alguma coisa ali. Eu não tinha muita conta para pagar, porque o estúdio ele era na casa da minha mãe, ele era na sala.
Então, assim, as contas de casa quem pagava era ela. Eu tinha alguma coisa ou outra de produto que eu comprei, de cartão, alguma coisa assim, mas coisa pouca, porque eu sempre fui muito controlada e sempre planejei muito essas coisas. Tinha caixa, sempre tive caixa. Então, assim, foi uma coisa que eu acho que se eu precisasse ficar uns 6 meses sem trabalhar, eu ainda conseguiria manter ali, né, as contas do estúdio, tudo que eu precisava investir. Então, assim, eu aproveitei para fazer curso para aprimorar e também eu fiz um curso online na época. Legal. Com parceria com um fotógrafo daqui de Valadares, eu fiz um curso online de automaquiagem. E aí eu criei grupo, fiz todo aquele marketing, né? Que você dá o conteúdo gratuito e depois vende o produto. E assim, pra época, pro que eu esperava, né? Que na verdade, como a ideia não surgiu de mim, né? Foi desse fotógrafo. Eu não esperava muita coisa. Tipo, eu falei, vou fazer e vamos ver o que vai dar. Sim. Então, teve um retorno bacana até pelo que eu tava esperando, sabe? Então, eu busquei mesmo fazer coisas por fora, já que a maquiagem em si não tava andando. E outra coisa, o curso presencial também, que eu sempre ministrei, né? E aí, foi uma época que, como tava todo mundo parado, houve muita procura. Então, assim, diversas meninas querendo se especializar ou então fazer o curso pela primeira vez, né? Então, eu ministrei muito. Foi a época que eu mais ministrei curso, foi na pandemia. Óbvio, na época que estava liberado, né? Sim. Passou aquela onda vermelha. Então, ali mais para o meio do ano de 2020, eu já comecei a ministrar muito curso. Era assim, toda semana. Como era a Maia Campos nos tempos de colégio Bituruna? Olha... Ixi, essa risada entregou muita bagunça. Eu era uma pessoa, uma menina muito divertida. Eu sempre tive muitos amigos, colegas. Eu sempre conheci porque assim, eu estudei lá desde pequena. Sim. Então, eu conhecia todo mundo de todas as séries. Então, quem saiu, quem entrou, quem estava ali desde o início. Então, assim, e eles sempre mudavam as turmas. Tinha, né, essas trocas sempre que eles falavam que era para você socializar com pessoas diferentes. E eu já tinha socializado com todo mundo da escola. E eu tinha irmã mais velha, eu tenho 2 irmãs mais velhas que estudaram lá também. Então, eu tinha contato com os amigos delas. Sim. Então, eu conhecia todo mundo. E eu sempre fui muito comunicativa, apesar de tímida, se a pessoa me der brecha, acabou. Então, assim, eu sempre fui aquela amiga que tá ali sempre, topa tudo, engraçada, que conversa com todo mundo, e muito estudiosa, Sim. apesar das dificuldades, mas uma pessoa leve, assim. Eu acho que é isso. E pensando no tempo de escola, nós sabemos que é um tempo muito nostálgico, né? Sim. Pelo fato de que é um período das nossas vidas que jamais voltará. Por inúmeras razões. Mas só pra gente poder se ater a esse raciocínio. No tempo de escola, a sua única obrigação era passar de ano. Ou manter o bom convívio com as colegas de turma. Diferentemente do que nós temos, ainda mais você enquanto empreendedora, nos tempos atuais, na chamada e famosa vida adulta. Logo te pergunto, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio de Bituruna? Aquele tipo de lembrança que, quando você passa em frente à escola, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar passando na sua vida, vem na sua cabeça na hora. Com toda certeza, as minhas amizades. Assim, eu carrego a maioria mesmo, praticamente todo mundo que eu convivi na escola até hoje. Então, assim, a lembrança dessa amizade leve que a gente tinha, de encontrar todos os dias. Tinha aula à tarde, eu almoçava na casa das minhas amigas, que é mais próxima da escola, porque para voltar para minha casa era um pouco longe. Então, assim, com certeza as amizades. Interessante, né? Pensar que nessa época de aula à tarde, a nossa única reclamação na vida era ter aula à tarde. Você só queria dormir à tarde. Agora na segunda-feira. E era segunda e terça. Ai, que saudade de ter só isso pra reclamar na vida, né? E pensando nos tempos de colégio de Bituruna, qual é o professor ou professora da sua vida? Olha, eu acho que assim, no ensino médio é uma época ali que você já está se entendendo como gente, você está com uma maturidade um pouco maior. Então, um professor que me marcou muito se chama Claudinei. Ele é um professor de Sociologia e História. Eu sempre gostei muito dessas matérias. Minha mãe é socióloga, dá aula de Sociologia. Então, assim, é uma matéria que eu sempre tive muita afinidade, sempre gostei. Por diversas razões. E esse professor em si, eu amava a aula dele. Ele explicava super bem.
As provas dele, eu sempre ia bem, apesar de toda a minha ansiedade. Eu acho que eu tinha tanta certeza do que eu estava escrevendo que nessa ia. Então, assim, eu acho que é ele. E se ele estiver assistindo isso, um abraço para ele, porque eu tenho muita saudade dessa época. O que ele tinha diferente dos demais professores que te marcou e continua te marcando até hoje? Eu acho que o cuidado com o aluno, ele se preocupava, sabe? Às vezes ele me via ansiosa, ele vinha, conversava. Eu acho que é uma coisa que falta muito. Não sei como está hoje, né? Mas na época faltava muito essa conversa, porque era muita pressão, era muita cobrança, era muito tudo. Sim. E ter alguém ali para te acolher, e assim, você chegava, tirava dúvida, e ele na maior tranquilidade, se você precisasse perguntar 50 vezes a mesma coisa, ele respondia. Então, assim, eu lembro que ele ajudava a gente, tinha as provas, né? Ele sempre dava uma aula antes, auxiliando a gente nas dúvidas, como se fosse uma revisão, Sim. né? E eu lembro que isso me ajudava muito, sabe? Então, eu acho que é isso. A administração que te escolheu ou você que escolheu a administração para sua vida? A administração que me escolheu. Eu sempre fui essa criança, essa adolescente planejadora. Eu sempre tive a minha agenda com as minhas metas. Era todo ano, metas do ano tal. Eu escrevia e eu sempre cumpria todas. Legal. Eu só não cumpria as que não dependiam de mim. Porque aí, às vezes, era algum outro fator que não tinha o que fazer. E assim, eu sempre... Na agenda eu colocava o que eu tinha que fazer em cada dia, o que eu precisava estudar. Na época eu já atendia, porque eu atendo desde os 15, né? Meu primeiro curso foi com 15 anos. Atendi antes, mas profissionalmente a partir dos 15. Então, na escola eu já atendia. Então, eu já tinha essa organização. E no ensino médio, né? Você fica com aquela cobrança. O que você vai querer fazer? O que você vai querer fazer? E eu não podia ser só maquiadora. Porque na época não era uma profissão... Não é que bem vista, mas na época tudo que não envolvia faculdade Sim. não era levado a sério. Então até meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, mas eles sempre falaram, olha, você tem que focar no estudo, você não pode focar tanto nos atendimentos, porque, né, é o estudo que vai te levar para frente. Então, assim, eu me via assim, meu Deus, o que eu vou fazer, sendo que eu não gosto de nada? Tipo, eu gostava de história, sociologia, mas eu não me via colocando isso em prática, sabe? Era mais a nível de conhecimento mesmo que eu gostava. E por ver minha mãe também Sim. nesse meio, meu pai também. Então, eu comecei e eu assistia muito vídeo no YouTube, essas coisas de beleza mesmo. E aí tinha uma moça em específico que ela falava sobre a faculdade dela. E ela fazia administração, e ela falava, porque eu quero trabalhar no banco, não sei o quê. Aí eu falei, gente, mas administração nunca ouvi falar, porque lá só falava de engenharia, medicina e direito. Eram as únicas faculdades existentes no mundo. Então, eu comecei a pesquisar, e aí tudo que falava sobre o curso, eu tava me enxergando. Eu falei, gente, como administrar a empresa, criação de empresa, empreendedorismo, coisas que eu já vinha fazendo sem saber que eu tava nesse meio, né? E já na minha área da maquiagem, eu falei, gente, se eu pretender abrir algum espaço, alguma coisa, isso aqui vai me ajudar muito. E aí eu uni o útil ao agradável. Para prestar vestibular, prestei no primeiro ano, que você já começa, né, a jogar nota, essas coisas. Eu acho que eu coloquei para direito, alguma coisa assim, mas assim, só para ver se passava. E porque eu tinha um pouco de vergonha também de falar que eu queria administração no meio de tantos médicos, advogados, engenheiros, que era o que todo mundo queria, né? Que envolviam notas muito altas, porque a administração em si é uma nota muito baixa que você precisa para entrar, né? Eu fiz aqui na Federal de Valadares, né? Da UFJF, e a nota era baixa. Então, assim, entre aspas, qualquer pessoa entrava. Sim. E eu tinha vergonha de falar isso. Até porque tinha julgamento, não adianta falar. Claro. Já escutei várias vezes, tipo, nossa, administração nem é curso, como que você quer fazer isso? Mas era porque realmente eu queria focar na maquiagem, eu queria algo que complementasse o trabalho que eu já fazia. Porque eu já tinha já estava criando o meu nome, já estava construindo o meu Sim. nome, e eu queria que tivesse uma outra profissão para agregar no meu trabalho, que eu faço hoje. Graças a Deus deu super certo. Sobre a sua vertente maquiadora, hoje você já tem 9 anos de trabalho dentro dessa área magnífica. Mas para no ano que vem você completar 10 anos, precisou um dia você ter começado a sua história de vida dentro desse universo da maquiagem.
Logo te pergunto, como foi o seu início e o porquê da versão da Amaya Campos maquiadora? O meu início, eu não comecei na maquiagem com o propósito de trabalhar, viver disso. Então, eu acho que quando você começa dessa maneira, despretensiosamente, fica mais leve. Sim. É porque você não coloca aquele peso no trabalho. Nossa, isso aqui precisa dar certo. Eu fazia porque eu gostava, começou a ter uma certa demanda. E aí eu fui fazendo curso para aprimorar, comprando mais produtos. E em algum momento eu vi que estava dando muito certo. Tanto que, às vezes, eu não tinha produto suficiente para atender a cartela de clientes que eu tinha. Porque, às vezes, eu tinha, sei lá, o tom da minha base e um tomzinho mais escuro. Então, eu vi que aquilo ele estava tendo procura. Sim. E foi muito natural. Não foi nada pesado. Eu dou graças a Deus por isso. Porque, talvez, se tivesse tido esse peso, eu não teria tido paciência para ver toda essa construção. E foi tudo muito gradativo. Eu comecei, né? Foi aumentando essa clientela. Eu atendia no meu quarto. Os clientes deitavam na minha cama, porque não tinha cadeira, não tinha nada. Então, a minha cama era a minha cadeira. Tem até foto, tem umas fotinhas até corcunda, assim, porque eu sentava num banco embaixo para atender as clientes. E aí foi a demanda aumentando. Comprei uma cadeira, tudo no quarto. E aí, depois de 2 anos, como estava muito alta a demanda para a época, né? E as pessoas tinham que passar pela casa da minha mãe toda, porque lá são 3 andares e o meu quarto ficava no 2º. Então, a pessoa tinha que passar a casa toda para entrar dentro do meu quarto, ou seja, via a casa inteira. E aquilo ali começou a me incomodar. E também começou a ter procura de noiva. E assim, eu não tinha um espaço para atender. Como que eu ia atender a noiva dentro do meu quarto? Com a minha irmã entrando lá dentro do quarto. Aí eu fechei essa sala da minha mãe. Então, consegue perceber que foi porque tá precisando de melhorar alguma coisinha, então eu fui, montei essa sala e aí começou a aumentar mais ainda. Aí começou a procura de cabelo. Aí eu arrumei uma pessoa para fazer cabelo, que tá comigo até hoje, a Tainara. Então, assim, foi muito aos poucos, foi muito natural e estamos indo até hoje. Cada dia que passa, a demanda também aumenta e a gente vai melhorando de acordo com as necessidades. Eu sempre avalio, né? Necessidade da cliente, do mercado, tudo, pra gente conseguir estar sempre atualizado aí. E falando em necessidade e demanda, o que não pode faltar na vida de uma maquiadora profissional? Você fala na área mesmo ou como pessoa? Você pode juntar essas duas versões, mas principalmente no que tange mercado. O que não pode faltar para obter sucesso nesse segmento? Eu acho que sensibilidade no atendimento ao cliente, nessa sensibilidade de ver a necessidade da cliente, na necessidade do mercado, não ficar se comparando também com as outras profissionais da área, porque cada uma vai ter sua demanda, cada uma tem a sua história. Eu acho que é isso. Eu respondi certo? Claro. Vai cortar certeza. Depois? Não, pelo amor de Deus, nem precisará, até pelo fato de que você está inserida nesse segmento. E aonde eu quero chegar? Eu, como leigo, tá? Percebo aqui em Governador Valadares a existência de inúmeros profissionais nessa classe. E o que eu vejo e fico muito feliz, e acho interessante mesmo, que todas as grandes profissionais, assim como você, carregam consigo, na logo da marca, da logomarca, o próprio nome. Sim. E em outras profissões, ainda mais esse mundo totalmente tecnologizado, muito voltado para as redes sociais, o que era o catálogo de antigamente virou o Instagram. Logo, os nomes estão automaticamente se transformando em grandes marcas. Isso acontece em vários segmentos profissionais. E eu vejo que na área onde você se encontra, existe muito isso. Do próprio nome se estabelecer como uma grande marca. Ou seja, hoje, milhares de mulheres aqui em Governador Valadares, elas não linkam a sua imagem e o seu nome ao seu pai, à sua mãe, à sua irmã. Linkam automaticamente a Amaya Campos, maquiadora profissional. Mas para isso acontecer, existe a necessidade de uma construção de um trabalho. Como foi a sua trajetória para hoje, 9 anos depois, ser considerada uma das grandes maquiadoras da cidade
e ter um nível de engajamento e de procura e de visibilidade dentro da rede social que você tem? Você tocou num ponto que eu nunca nem tinha parado para pensar, sobre a maioria das maquiadoras terem como a marca o próprio nome. Sim. E eu pensando aqui agora, eu acredito que é porque cada pessoa tem a sua essência, tanto pessoal, né, quanto no trabalho. Tanto que você vê as maquiagens, a maioria quem entende, né, vai saber por quem foi feita aquela maquiagem. Legal. Porque tem o toque de cada um. É maquiagem? É, todo mundo faz maquiagem, todo mundo faz. Mas cada um deixa a sua marca. E eu acho que isso que atrai o cliente. Tanto que, né, tem demanda para todo mundo. Claro. Tem diversas maquiadoras e todo mundo, graças a Deus, com a agenda cheia. Lá no estúdio também tem outras maquiadoras que têm o seu toque especial ali. Então, eu acredito que essa essência é o que atrai o cliente, porque ele se identifica tanto com você, profissional, pessoa, quanto com o seu trabalho, a marca que você deixa ali. E qual é o toque da Amaya Campos? Olha, o meu toque no trabalho mesmo, eu falo que hoje em dia eu trabalho com maquiagem que chama embelezadora, maquiagem beauty, que é aquela maquiagem que não transforma a pessoa, mas que mostra que ela tá maquiada. Porque a pessoa quer pagar, quer se sentir bonita, quer mostrar que tá maquiada. Mas as minhas clientes em si, elas não gostam de sair transformadas. Então, com contornos muito marcados, o olho muito marcado. Sim. Então, eu acredito que esse toque dessa naturalidade associada a essa beleza, né, essa elevação da autoestima, é o que eu entrego. E fora a minha pessoa, que eu acho que também vende muito. Claro. Tanto que eu tenho muitas clientes, muitas mesmo. Eu falo que todo final de semana eu atendo umas 2, 3 clientes que já estão comigo há muito tempo. Tem gente que volta todo mês. Então, assim, é muito gratificante isso também. Ver que você está fazendo parte de diversos momentos da vida especial de uma pessoa e que ela tá ali muito além do que só pelo seu trabalho. Ela tá ali pela sua amizade, pelo que você construiu, a história que você construiu com ela. E até fazendo relação com o que você acabou de relatar, o trabalho que você exerce tem um poder muito único e fundamental de marcar vidas em momentos únicos e especiais para quem lá está no seu ambiente profissional. Logo te pergunto, como é para você saber que o seu nome estará para sempre na vida de outras vidas em um dia único e especial na vida de quem entregou toda a confiança no seu trabalho para fazer com que esse dia, esse momento especial pudesse ficar ainda mais especial na mente de quem te procurou? É muito gratificante isso, ser escolhida para participar de momentos tão únicos. Todos são, obviamente, mas principalmente quando a gente fala de casamentos, né, de noiva. E isso está relacionado muito, muito, muito ao meu propósito de vida, com toda certeza. Porque você transformar aquele dia da pessoa, nós maquiadores somos os profissionais que estão altamente ligados à autoestima daquela cliente. Então, assim, e um dos mais importantes, o fornecedor mais importante, porque é o rosto dela que vai ficar em todas as fotos quando ela tá grávida, que ela tá tirando foto gestante. No casamento, é o rosto dela que vai ficar para sempre nas fotos. Então, pensa comigo, se ela estiver se sentindo mal, essas fotos, ela não vai querer nem olhar as fotos do casamento, ela não vai gostar das fotos gestante, as fotos de um aniversário, de uma formatura. Então, assim, estar presente nesses momentos especiais é a coisa, assim, mais gratificante mesmo e especial para mim. Até o contato com o cliente ali na hora do atendimento, você escutar certas coisas, igual eu atendo, né, muitas noivas, e às vezes ela chega para, sei lá, para um outro casamento e ela vira e fala assim: mas eu tô grávida. Olha que especial, isso às vezes não contou para ninguém, sabe? Você tá ali naquele momento, como você já faz parte da vida da pessoa, como você já tá com ela há bastante tempo, você cria esse vínculo, e isso é uma das coisas mais especiais e gratificantes que tem, com certeza. E todo momento especial tem uma história por trás. Todo dia marcante tem um enredo por trás. E pensando nessa temática, qual foi a história mais incrível que você já teve a oportunidade de poder conhecer, presenciar e fazer parte de um dia tão especial para quem lá esteve no seu espaço?
Então, eu acho que é uma situação que acontece, entre aspas, com frequência. Não tem uma específica que eu vou lembrar agora. Mas a maioria das noivas, quando vão fechar, fala assim: ai, Amaya, eu tô fechando, você é a primeira fornecedora que eu tô fechando, porque eu quero muito que seja você, mas eu não sei como que esse casamento vai acontecer, porque a gente não tem condição. Muito caro, tudo, né? A gente sabe como que estão as coisas hoje em dia. E depois elas dão o testemunho, né? Falando como que Deus transformou esse momento do casamento, como que não deixou faltar nada. Os pequenos detalhes que, às vezes, ela iria deixar de fazer no casamento porque não tinha condição, ela vê o poder de Deus se mostrando ali durante essa preparação do casamento. Então, todos os casamentos de noivas que me falaram isso foram, assim, casamentos maravilhosos. E eu falo que eu também faço parte desse momento de oração, porque eu sou católica, tenho um contato com Deus muito grande. E eu sempre profetizo a vida das minhas noivas, das minhas clientes, sempre antes de entrar no estúdio, rezo por todas elas, falo para Deus abençoar cada momento, abençoar cada casamento e também cada pessoa que vier me procurar para contratar meu serviço, porque eu não quero qualquer pessoa. Eu quero pessoas que eu possa passar pela vida delas e deixar uma marca, né? Então, eu sempre rezo por essas pessoas, por esses casamentos, para que Deus dê tudo aquilo que eles precisam. Então, eu acho que essa como que fala, gente? Quando a pessoa te dá Testemunho. Isso, testemunho. Quando ela te dá esse testemunho, é muito gratificante. E, assim, eu vejo com muita frequência esse tipo de testemunho. Que legal. E eu acho que é o que mais me marca, assim. E antes eu sempre gostei de atender noiva, mas hoje o meu foco, é o que eu amo fazer. Eu amo atender noiva. E antes eu não via tanta beleza nesse ramo. Sim. Eu acho que pelo fato de não conhecer a fundo e também não ver esse poder, né? De Deus transformando casamentos e transformando vidas. Sobre a questão da maquiadora, foi-se o tempo onde muitas pessoas enxergavam vocês, profissionais da beleza, apenas como profissionais detentores ou detentoras de um dom que conseguiu se estabelecer dentro do mercado profissional. Por que eu fiz essa reflexão? Existe muita preparação e muita atualização em relação ao que há de tendência no mercado, no segmento em que você atua. Como você se atualiza e fica antenada em relação às principais tendências do momento nos aspectos ligados à maquiagem? Então, acho que tudo hoje em dia, por conta da internet, né, tá mudando com muita facilidade. Então, o profissional que ele não se atualiza, querendo ou não, ele fica para trás. E assim, por mais que eu já tenha esses anos aí no mercado, a gente sabe que não é porque o que a gente aprendeu há 5 anos atrás é o que vai ter demanda atualmente. Então, eu procuro todo ano fazer pelo menos um curso presencial, que são cursos que têm um investimento maior, né? Que você tem que viajar para fora de Valadares. Também faço muitos cursos online que te ajudam ali, né? A se atualizar no mercado sem precisar fazer esse investimento um pouco maior. E, assim, sempre tem um retorno muito grande das clientes. A gente pensa, né, que às vezes a pessoa não nota esse nosso investimento, essa nossa atualização. Mas toda vez que eu faço, assim, tem um retorno muito bacana. As clientes ficam, nossa, sua técnica, cada dia que passa, fica melhor. Enfim, né, tem um feedback muito positivo. E eu acho que essa atualização é muito importante para quem está no mercado, para não ficar para trás mesmo. Para conseguir atender as expectativas das clientes e também atender ao que o mercado está pedindo, né? Qual é o maior desafio de ser maquiadora profissional hoje para você? Olha, eu acho que hoje não é mais questão pessoal. Você conseguir ter um momento para você. Porque, querendo ou não, é muito final de semana. Eu atendo muito dia de semana também, mas a demanda é maior final de semana. E a gente tem vida, né? Exato. A gente tem família. Então, assim, para mim, já foi uma questão em pauta que eu já sofri muito com isso, principalmente adolescente, que via todo mundo saindo e eu não saía, mas por uma escolha minha, porque eu gostava de fazer aquilo. Mas, querendo ou não,
às vezes você dá uma pensada, você fica assim, gente, poderia estar saindo. Então, assim, hoje em dia é mais balancear isso, conseguir ter os meus atendimentos, obviamente, trabalhar e também conciliar com momentos em família, que eu perco muitos, casamentos, assim, momentos com meu namorado também, com as minhas amigas. Então, é uma coisa que pra mim ainda é difícil, porque eu me cobro de não ter esses momentos, sim, mas o contrário também é ruim. Tipo, eu ficar trabalhando muito, pra mim é ótimo, amo, mas eu perco esses momentos em família. E ter esses momentos em família, eu não trabalho tanto, que também é uma coisa que eu amo. Então, é uma coisa que, assim, eu repenso para futuro, sabe? Eu consegui ter um controle maior de agenda, assim, né? Igual eu estava conversando com você no início, sobre abrir essa agenda com tanta antecedência, para eu conseguir me programar para esses momentos tão especiais também, que fazem toda a diferença na minha vida pessoal. Qual é o maior sonho que você já realizou por causa da maquiagem? Cara, todos. Que legal! Hoje, graças a Deus, eu tenho o meu espaço. Ele é meu. Hoje eu tenho 8 colaboradoras lá. Então, assim, era um sonho para mim ter uma equipe para atender a demanda que tinha, né? Que eu tinha. Ter o meu nome também era um sonho. Ter a minha casa era um sonho e esse ano eu conquistei. Ano passado eu fui morar sozinha, esse ano eu conquistei minha casa, graças a Deus. Tenho minha moto, faço minhas viagens. Então, assim, meu sonho mesmo tá tudo encaminhado, tudo certinho. Óbvio que tem sonhos maiores, que a gente sempre quer crescer, né? Quer uma casa maior, quer, enfim, fazer viagens melhores, ter uma família. Mas pra minha idade, pro que eu vivo hoje, todos os meus sonhos realizados. Até pensando a sua última fala, é difícil hoje em dia ver pessoas com a sua idade já com esse nível de maturidade e de independência, não só financeira, mas de vida mesmo, em pleno 2025, por inúmeras razões. E é muito bonito ouvir o que você acabou de falar. Mesmo tão jovem, já tendo a sua própria casa, já tendo o seu próprio estúdio, que é uma realidade que está muito longe do alcance de inúmeras outras pessoas que possuem a sua mesma idade hoje. Qual é o filme que passa na sua cabeça em ser uma mulher tão jovem, mas que já conquistou muita coisa dentro da sua vida? Olha, passa um filme muito grande mesmo, porque são coisas que eu construí em 9 anos, sim, né? Não foram coisas que eu conquistei em 1 ano, 2 anos. É tempo, é paciência, é tudo aquilo que eu plantei, exato, durante todo esse tempo. Então, assim, não foi fácil, ainda mais tão nova, né? Com 15 anos, que adolescente, jovem, sei lá, criança, tem essa cabeça, e eu sempre tive muito pé no chão. Minha mãe e meu pai sempre me deram tudo do bom e do melhor, assim, do básico, sabe? Então, saúde, escola e coisas supérfluas não tinha. Então, eu sempre tive uma visão vendo a minha mãe também, sempre correr atrás das coisas, sempre tão batalhadora, com a força que ela tem, me deu um gás. Tipo assim, eu preciso ser 1% do que ela é. Exato. E também eu não me contentava com a minha realidade. Não de querer ter mais, mas eu pensava, gente, eu quero crescer, eu quero estudar, eu quero ter uma profissão, eu quero ter minha casa. Então, pelas condições que tinha, né? Eu falei, eu acho que eu preciso começar a plantar isso hoje. Então, o que eu colho hoje é fruto de muitos anos de trabalho, de abdicação de muitas coisas, de momentos em família, de coisas pra mim. Sim. Porque, com certeza, eu poderia ter pegado todo o dinheiro que eu já ganhei, já conquistei, e ter investido em coisas pra mim. Mas não, primeiro eu investi no meu espaço, primeiro eu investi na minha profissão, pra hoje estar onde eu estou e conseguir conquistar as coisas da Maia CPF. Boa relação. E o que você está plantando em 2025 que você quer colher em 2035, por exemplo? Olha, difícil. Eu sou uma pessoa que pensa muito no futuro,
Mas 2035, 10 anos, eu gostaria de ter um espaço maior com mais pessoas, de estar mais na parte administrativa do que na parte ali operacional. Sim. Tá atendendo só noivas, né? Que é que você precisa se dedicar mais, tem que ter uma entrega maior. E conseguir ter tempo mais para família, eu pretendo estar casada com os meus filhos. Então, assim, eu acho que o que eu planto hoje é o que eu quero, a tranquilidade que eu quero viver em 2035. De ter o meu trabalho, de ter as minhas coisas, mas também ter o meu momento em família e de trabalho também ao mesmo tempo, mas conseguindo balancear bem. E o que a Maia Campos de 2015 falaria para a Maia Campos de 2025? Nossa, com certeza que estava muito orgulhosa, porque eu nunca imaginei. Igual eu falei, sempre planejei as coisas, mas eu nunca imaginei estar do jeito que eu estou, ter conquistado as coisas que eu conquistei. Então, assim, muito orgulho. Eu falaria para ela ficar tranquila que toda essa ansiedade não precisa, Sim. que tudo vai dar certo, vai dar mais certo ainda do que ela imaginou, do que ela pensou. Porque realmente nem nos meus maiores sonhos eu estaria do jeito que eu estou hoje. E eu não tô falando de dinheiro, de muito dinheiro, até porque não existe isso. É muito trabalho, Claro. É muita dedicação, muito planejamento e muita organização. Então, assim, porque se tivesse mais dinheiro, mais condições, obviamente que a situação seria outra, né? O cenário seria outro. Mas eu acho que isso, muito orgulho mesmo. Sobre o que você é e sobre o que você faz, o que é ser maquiadora profissional para a sua história de vida? É meu propósito, igual eu já falei, transformar vidas e, com certeza, a participação dos sonhos das pessoas. Porque eu realizo meus sonhos através da maquiagem, mas os meus pessoais, né? Mas eu também realizo de outras pessoas. Sim. Participar de momentos especiais, da realização, né? Da formação de uma faculdade, formação de uma família, é muito gratificante, muito especial. Para mim, é propósito de vida. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a propriedade de fazer com que nós possamos ter na nossa vida inúmeros capítulos que são feitos e escritos de formas totalmente antagônicas do que acontece, por exemplo, nos livros da vida real, podemos dizer assim, onde os capítulos vêm através de folhas mesmo. Nós, enquanto seres humanos, temos, né, a propriedade de fazer com que os capítulos da nossa história de vida possam ser feitos de diversas formas. E a Maia Campos tem inúmeros capítulos bons e ruins, porque assim como acontece nos livros, todos nós, enquanto seres humanos, temos páginas contando histórias maravilhosas e páginas contando histórias não tão bonitas assim. Capítulos contando enredos regados a muita felicidade e capítulos contando histórias não tão bonitas assim. No livro da sua vida, como você classifica e o que você tem a falar a respeito do que os seus pais representam para a sua história de vida? Nossa, é a pauta difícil de falar, né? Mas meus pais, eles são tudo pra mim. Eles são exemplo de força, de determinação, de coragem. E eu sou o que eu sou, eu conquistei o que eu conquistei hoje. Eu devo 100% a eles, porque eu não teria trilhado esse caminho se não fosse por eles, se eu não conseguisse ver neles essa referência, né? Então, assim, minha mãe é exemplo de força, de batalha, de tudo. E meu pai, eu levo a leveza dele, sabe? A tranquilidade de ver que pode acontecer, pode cair o mundo, que para ele vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, assim, eles são minha inspiração mesmo. A força, quando eu tô desanimada, eu olho para eles, vejo tudo que eles construíram, tudo que eles fizeram pela gente, tudo que eles abdicaram pela gente. É muito, assim, gratificante mesmo. Eu agradeço e já chorei com a minha mãe, já abracei ela, já falei, mãe, olha, eu posso reclamar, eu posso brigar, eu posso falar o que for, mas
o que eu sou hoje, eu devo a você. Porque se eu não tivesse visto, te escutado, me espelhado em você, Sim. eu com certeza não seria o que eu sou hoje. Eu não estaria onde eu estou hoje. Então, obviamente, tem as coisas ruins. Tem. Toda família tem, toda história tem. Mas a gente tem que pegar, né? A gente tem que ser Sim. grato pelas coisas. E tem que pegar as coisas boas também, né? Qual foi o maior momento que você já viveu com seus pais? Um momento que talvez eles, ouvindo você falar, não vão se recordar. Mas você, enquanto filha, jamais vai se esquecer. Você fala de momento em família, assim, essas Pode coisas? ter sido uma briga, um conselho ou uma conversa que te marcou muito, uma viagem, ou um período difícil, ou um período de muita bonança, que aquilo ali te ensinou algo, enfim. Eu acho que são 3, assim, um pouco diferentes um do outro. Eu lembro muito quando eu era pequena, quando eu tava chorando. Criança mesmo. Eu lembro que minha mãe, pra acalmar, ela ficava cantando uma musiquinha e ficava abraçada comigo. E hoje, assim, eu lembro disso, eu fico muito emocionada. Porque eu fico assim, como que quando a gente é pequeno, um simples abraço da mãe já parece que tranquiliza o mundo. Pode estar acontecendo o que for que você relaxa. E hoje a gente, na vida adulta, a gente sente falta disso. Porque não tem abraço de mãe que vai tranquilizar. Mas a gente sente falta daquela proteção ali, né? Daquele contato. Outra coisa que me marca muito foi ver os meus pais porque eu tenho... minha mãe tem 4 filhos. Sim. Então, ver a minha mãe formando... minha mãe e meu pai formando cada um deles. Porque só a gente sabe a batalha que foi, a dificuldade que foi. Meus 2 irmãos mais velhos, meu irmão e minha irmã, fizeram faculdade particular. Então, assim, eu e minha irmã, que é 1 ano mais velha que eu, a gente sofreu, a gente abdicou de muita coisa em prol da formação deles também. Então, assim, ver que eles conseguiram, que toda dificuldade, todo aperto deu certo, foi muito gratificante. Ver o sorriso no rosto da minha mãe e do meu pai, de felicidade mesmo, de gratidão por aquele momento. No livro da sua vida, como e aonde está inserida a palavra maquiagem? Nossa, eu acho que em tudo. Em tudo. Porque hoje é o que eu vivo, né? O que eu respiro maquiagem. Então, eu acredito que em todos os detalhes. De trabalho, de propósito, de tudo. Então, desde 2016, esse nome está inserido na minha vida e eu espero que não saia nunca mais. Se você não fosse maquiadora profissional, o que você seria? Com certeza, administradora na parte financeira. Gosto muito de gestão financeira, empresarial, pessoal. Tanto que na faculdade a minha matéria favorita era financeira. Meu TCC foi sobre a área financeira e é uma coisa que eu gosto de estudar muito e que eu aplico dentro da minha empresa e na minha pessoa física também. Então, eu acredito que essa gestão, não sei se dentro de uma empresa, acredito que eu trabalharia para mim, mas prestando essa consultoria. E pegando um gancho na sua visão empreendedora, mas principalmente como gestora, o que a relação com o dinheiro te fez aprender e levar para a sua vida? Que não existe milagre, é planejamento. Se você não vem de uma família, de uma situação que tem muitas condições, não tem jeito. É se planejar, é se organizar, traçar metas, para você chegar onde você quer. Porque o dinheiro, ele não guarda... A gente fala que o dinheiro não guarda... Como é que fala? Ai, a gente esqueci a frase. Que o dinheiro não guarda... Desaforo? Isso, ele não guarda desaforo. Se você hoje não plantar, amanhã você não vai colher. E as coisas, elas são com o tempo, né? Então, não é em 1 ano que você vai conquistar certas coisas. É com o passar do tempo. Sim. Sobre a sua vida, quem é a Maia Campos? A Maia Campos é uma mulher com muita força, com muita fé, determinada, amiga, leal e muito batalhadora, muito sonhadora. Eu acho que não tem como falar de mim sem falar de sonhos. E eu acho que é isso. Qual é o capítulo mais triste da sua vida e o que você fez ou está fazendo
pra arrancar ele do livro da sua história de vida? Eu dou graças a Deus que eu não tenho histórias assim, né? Porque pra mim o principal quando a gente fala de histórias tristes na vida é perder pessoas. Eu tenho uma história de perder uma pessoa muito querida quando eu era mais nova, mas eu aprendi muito com isso. Aprendi a valorizar mais as pessoas, aprendi a falar o que a gente sente ali no momento oportuno, no momento que tem que falar, não deixar as coisas para depois, porque o depois pode ser que não chegue. Mas graças a Deus, familiar, assim, eu nunca perdi ninguém e eu não tive momentos tristes, assim, óbvio que de momentos de dificuldade, mas nada que me marcasse, assim, a ponto de querer retirar, porque eu acredito que tudo que acontece com um propósito. Obviamente, a gente fica triste no momento, não tem como falar que você não quer, né? Até gritar, chorar, espernear, mas são coisas que elas vêm para agregar e eu tô tentando colocar isso sempre na minha cabeça e aprender sempre. Mas eu acho que é as marcas que as pessoas deixam na nossa vida mesmo. É o principal. Tem gente que não tem noção da marca que deixa, né? Às vezes faz alguma coisa ali achando que é uma coisa tranquila, mas no fundo deixa traumas aí pra gente a vida toda. E eu acho que são essas pequenas coisas mesmo, as coisas grandiosas que eu retiraria, acredito que nada. Em contrapartida, qual foi o maior capítulo regado a muita felicidade da sua história de vida? Olha, familiar, eu acho que o nascimento dos meus sobrinhos. Eu tenho 5 sobrinhos. Uau. Só meninos, assim, eu não era chegada em criança, eu nunca gostei muito de criança. Eu ficava assim, gente, eu nunca vou ter filho, porque eu não tenho paciência pra essas crianças. Mas a chegada deles, assim, meu irmão tem 3, só que meu irmão mora no interior de São Paulo, então eu não tenho tanto contato. Mas amo eles da mesma forma, mas os 2 que vivem aqui em Valadares, assim, são tudo pra mim, faria de tudo por eles, amo de paixão mesmo, como se fossem meus. E eu acho que de resto são as minhas realizações mesmo, as conquistas que eu tive, sabe? Porque você vê o resultado do seu esforço aparecendo, sendo recompensado. Eu acho que isso também é um momento muito feliz, muito gratificante. Qual o peso da palavra amizade pra você? Muito grande, porque eu acho que é a leveza que a gente tem que ter na vida adulta. É a parte mais leve que a gente tem, né? Quem tá ali com a gente nos momentos bons. Eu acho que principalmente a gente consegue olhar ali quem é amigo mesmo, não só nos momentos ruins, que o pessoal normalmente fala, né? Sim. É nos momentos ruins que você vê quem tá do seu lado. E eu acho que é nos bons, é quem vibra junto com você. É quem, independente do que aconteceu, tá ali feliz pela sua conquista, pelo seu momento de vida, entendendo o seu momento de vida. E as minhas amigas eu levo assim, tenho certeza que eu vou levar pra minha vida toda, porque são pessoas especiais que, obviamente, na vida adulta a gente não tem tanto contato como eu gostaria de ter, porque igual eu trabalho final de semana é mais difícil, mas são pessoas assim que eu sei que eu posso contar pro que eu precisar. Se eu precisar, a qualquer momento, se eu ligar, eu tenho certeza que elas estão disponíveis. São pessoas que sempre que eu preciso, que sempre que elas precisam, a gente está disponível uma para a outra. Então, assim, é a leveza que eu quero carregar até quando eu ficar velha. Quando você fecha os olhos, quem ou o que você imagina? Olha, eu imagino, pensando em futuro, né, minha família, que eu quero muito construir, acredito que já estou construindo, estou num relacionamento com uma pessoa maravilhosa que eu tenho, que eu falo que é o cuidado de Deus da minha vida. E crescer profissionalmente também mais, eu acho que a gente sempre tem o que crescer, mas se hoje eu tivesse que parar onde eu estou, tipo, não tem como fazer mais nada, eu estaria 100% realizada no meu relacionamento, na minha família, na minha profissão. Mas eu acho que tudo tem a agregar, né? A crescer. Então, essa construção da família, casando, aumentando o estúdio, enfim, crescendo em todos os âmbitos. Mas eu acho que é isso, a família mesmo. Nós, enquanto seres humanos, deixamos marcas e também legados. E você, enquanto empreendedora e maquiadora, da mesma forma. Qual é a marca ou o grande legado que você
quer deixar aqui na Terra? Eu quero transformar a vida das pessoas que estão sendo atendidas por mim, não só pela autoestima. Sim. Eu quero aquelas conversas profundas que a gente tem, né? Eu quero conseguir poder ajudar, nem que seja 1% aquela pessoa. A gente fala que maquiador é psicólogo também, né? Imagina. Então, assim, tanto na autoestima, elevar a autoestima, participar de momentos especiais, realizar sonhos, mas essas conversas também, desse contato, dessa aproximação com aquela cliente. Então, eu acho que é isso. E também falo profetizar pela vida delas, que eu falo que eu sempre, sempre, sempre rezo pelas minhas clientes. Rezo por todas elas. Falo, Deus, que o Senhor abençoe a vida delas, um momento especial, aquele evento, né? Aquela realização de sonho. E também não deixa nenhuma que não esteja alinhada com o que eu quero, com o que eu desejo, com o que eu penso, entre aqui. Porque realmente é isso. Não tem coisa que não vale nossa paz. Não tem dinheiro que vale nossa paz e que vale o nosso alinhamento mesmo com aquele cliente. Porque tem gente que realmente não bate, né? Sim. Então, eu acho que é isso. Defina a sua vida com uma palavra. Força. Defina a sua história de vida com uma frase. Uma frase. É justo que muito custe o que muito vale. Defina a palavra maquiagem e a sua importância na sua vida com uma frase. Propósito de vida. Defina governador Valadares com uma palavra. Casa. Cidade. Salvador com uma palavra. Uhum. Infância. Defina essa conversa com uma palavra. Transformadora. Uau. E foi transformador da minha parte poder eternizar sua maravilhosa história de vida, um enredo de vida magnífico, né? Como eu disse, fiz questão de enfatizar por algumas vezes, mesmo tão jovem, você já tem uma bagagem, uma independência e uma carreira digna de aplausos. Parabéns por ser quem você Obrigada. é. Foi uma honra. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Gosto muito de passar, né, de contar a minha história para as pessoas, porque eu acho que histórias inspiram. Claro. Então, fiquei muito feliz com o convite e pela oportunidade de contar a minha história para cada um que está assistindo. E sem sombra de dúvidas, a sua história é muito inspiradora. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que na próxima terça-feira teremos mais um capítulo especial para você poder se aprofundar e ficar inspirado com mais uma grande empresária da nossa cidade que estará aqui para poder contar a sua história de vida. Um grande abraço e até a próxima.